Opa, estamos aqui então na escuta com o deputado estadual Frederico Dávila, que vai comentar um pouco com a gente sobre isso. Antes do deputado entrar no ar, esse livro que está na tela aí, Psicose Ambientalista, de Dom Bertrand, é de leitura fundamental. Então, antes de mais nada, boa noite, deputado, tudo bom? Boa noite, Alan. Boa noite a você e a todos os ouvintes aí do Terça Livre. Bem, estamos aqui comentando um pouco essa questão de mentirem sobre o território nacional, né, sendo utilizado. Nós usamos 7,6% do nosso território e normalmente essas mentiras elas se profusam aí por meio da mídia, dizendo que Bolsonaro está acabando com a Amazônia, está cedendo a interesses do agronegócio. Como é que você vê toda essa situação de ecoterrorismo que hoje existe na grande imprensa? Alan, você citou muito bem aí o livro do Dom Bertrand, Psicose Ambientalista, que inclusive eu estou lendo nesse momento aqui. Estou um terço do livro lido. É inacreditável porque o nosso presidente está com 200 dias de governo e as pessoas estão botando a culpa nele de um eventual desmonte do sistema ambiental. Na verdade, o sistema ambiental já veio desmontado desde a concepção do Ministério do Meio Ambiente, que foi aparelhado por socialistas, ideólogos, desde a sua concepção em 1992. Então, nós nunca tivemos um ministro do Meio Ambiente que não estivesse alinhado com as pautas internacionais esquerdistas que querem manter o povo brasileiro na miséria, na pobreza, sob o manto da defesa do meio ambiente. Então, o Psicose Ambientalista mostra muito bem isso, e normalmente quem fala de ambientalismo não conhece nada da natureza. O máximo que essas pessoas conhecem, porque moram nas cidades grandes, é o fenômeno natural do dia e da noite. O resto, a primeira coisa que eles fazem quando aparece uma barata, um mosquito, é sair correndo atrás de uma lata de Baygon. Pois é, e você vê como positivo, então, a postura do Bolsonaro e do ministro Ricardo Salles de não ceder a essa pressão internacional e estar mais preocupado com os dados científicos de fato? Com certeza, você falou corretamente. A porção agropecuária que a agropecuária usa do território brasileiro é ínfima, perto da porção preservada, que é 67,7% do território original nacional. Eu, inclusive, quem puder acessar minha conta no Instagram, vai ver uma postagem minha de alguns dias atrás de uma aeronave comercial voando na zona rural da França, onde você não vê sequer uma árvore no meio das áreas de lavoura, ou seja, não tem preservação absolutamente nenhuma. Eu fiquei muito feliz, inclusive mandei uma mensagem para o presidente Bolsonaro, parabenizando por ele não ter recebido o chanceler francês, e o ministro Ricardo Salles vem se mostrando, além de corajoso, muito correto e perspicaz, no sentido de mostrar que essas pessoas estão fabricando uma mentira que nós paramos de engolir enquanto nação. É impressionante que há uma narrativa, né, de que quem defende o meio ambiente é esquerdista e quem está preocupado com o agronegócio que está sufocado é um voraz destruidor do meio ambiente, né? Eles criaram essa narrativa e às vezes as próprias pessoas que não entendem muito do assunto ficam assustadas, né? Como por exemplo essa manipulação dos números aí, 88% do desmatamento cresceu na Amazônia em relação ao mês anterior. Alan, eu vou dar um dado para você econômico. Vamos sair fora da parte ideológica. É inviável economicamente agricultor ou pecuarista derrubar mato de proporções amazônicas para plantar soja ou criar boi. É inviável. Totalmente inviável. O custo de abertura de uma área dessa é absurdamente alto. Tanto que, na época da colonização da região amazônica e do centro-oeste,
a premissa básica era você abrir a área, porque era muito caro. O problema é o custo. Ninguém vai sair daqui, do sul, sudeste, para ir para o norte, para abrir área de mata pesada, para criar gado ou plantar soja, porque para se pagar demoraria entre 25 e 28 anos o payback. Então, isso aí é uma mentira que as pessoas estão contando, justamente porque a competitividade do agronegócio brasileiro bota em risco a atividade rural subsidiada de outros países. É muito simples essa matemática. Ou seja, não tem como criar essa narrativa com fundamentos científicos, né? Essa narrativa de que a direita brasileira e o conservador e quem defende maior liberdade econômica é um destruidor voraz, né? Eles não têm como fundamentar isso cientificamente, né? Não, de jeito nenhum. Inclusive você, de novo, vou repetir aqui, quem tiver oportunidade de, quando for à Europa, ir para as zonas rurais da Alemanha, da Inglaterra, da França, principalmente desses 3 países que eu citei, vai verificar que não tem reserva legal nenhuma, nem 5%, nem 10%, quanto mais 20%, que é o caso aqui do Sul e Sudeste. Quanto mais 50%, ou 80%, como é no caso da região amazônica. Essas pessoas estão acreditando numa verdade que repetidas vezes... É a técnica de Joseph Goebbels. Repita a mentira 1000 vezes que você vai transformá-la numa verdade, o que já Vladimir Lenin fazia exatamente da mesma forma. Ou seja, essas pessoas que não têm contato nenhum com o mundo da produção e da atividade agrícola acreditam naqueles que se utilizam dos meios de comunicação para pichar aqueles que produzem alimentos para o resto da população. Agora, aproveitar a sua presença aqui, deputado, você falou aí de quem produz o alimento, né? Falou-se muito aí, usando um termo, já querendo prender as pessoas de maneira semântica numa narrativa de esquerda, sobre os famosos agrotóxicos, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o pessoal sobre o glifosato, né? Se ele é aplicado diretamente ou não nos alimentos, se existe esse negócio de agrotóxico mesmo, por que eles usam esse termo. Eu gostaria que você até comentasse um pouquinho com o pessoal aqui, porque você é da área, você é também um defensor dos agricultores rurais, e isso às vezes a gente fica perdido com essas informações, porque a mídia sempre chama aqueles, aspas, especialistas, né, que não explicam nada fundamentado na ciência, não é sempre um discurso, uma narrativa para poder prender as pessoas de maneira semântica numa mentalidade que não é a real, né, a mentalidade verdadeira, né? Não, e principalmente eu quero nominar um artífice disso aí, que chama-se André Trigueiro, que é o maior propagador de mentiras sobre o meio ambiente que existe. Sobre o glifosato especificamente, é muito, muito simples. O sal de glifosato, ele é um sal à base ou de sódio ou de potássio fase. Eles retiram a água das células das plantas e elas vêm a morrer. Elas não se translocam para os frutos das plantas. Potássio e sódio são elementos que existem na natureza. Ele é um sal de potássio ou sal de sódio. Assim como nós consumimos todo dia nos nossos alimentos o cloreto de sódio, que é o sal, o famoso sal de cozinha. Uhum. Ou seja, nada diferente do sal de cozinha é o sal de potássio e o sal de sódio, que é o famoso glifosato. E ele não se transloca para os frutos. Ele só anda no tecido folicular das plantas e nas raízes. Ele não entra na parte dos frutos. Mesmo que entrasse, seria uma dose elevada de potássio ou de sódio. Número 2, com relação ao que as pessoas vêm dizendo a respeito de agrotóxicos. Os defensivos agrícolas, né? Existem isso. Não, mas hoje são defensivos agrícolas. Existiram agrotóxicos? Existiram agrotóxicos na década de 50, 60 e até meados da década de 70, que eram produtos principalmente inseticidas que matavam tudo quanto é
tipo de inseto que se via pela frente. O que acontece hoje? Você tem os defensivos agrícolas que nada mais são moléculas específicas para determinadas pragas, ou seja, elas selecionam dentro do universo de fauna de insetos aquele inseto que é preciso ser combatido. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Tem uma praga no feijão que se chama mosca branca, Bemisa tabati. É a mesma mosca que dá nas lavouras de fumo no Rio Grande do Sul, no Paraná. A Bemisa tabati, ela ataca as lavouras de feijão. Você tem produtos específicos para a mosca branca que só matam a mosca branca, não matam nenhum outro inseto, porque foi descoberto ao longo do tempo pela ciência, que a esquerda detesta a ciência, a esquerda utiliza a ciência somente para fabricar as suas mentiras ou embasar as suas mentiras, mas quando ela é confrontada, ela sempre usa a ciência como uma inimiga. A ciência descobriu que você tem inimigos naturais na natureza que contribuem para acabar com certas pragas. E aí eu aumento ainda mais a minha justificativa. As mesmas moléculas que são utilizadas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na Holanda, na Austrália, na África do Sul, enfim, são as mesmas moléculas que nós usamos aqui no Brasil. As plantas da Bayer, da Syngenta, da FMC e das demais empresas de defensivos fabricam exatamente a mesma molécula nas suas plantas do mundo afora. Ou seja, não há de se dizer que aqui nós usamos coisas que em outros países não existem. Essa história que foi banido, é tudo conversa. São produtos que caíram em desuso justamente porque viraram produtos atrasados. Então é incrível, né, como que se muda a narrativa para gerar pobreza, né? E quando essas narrativas elas são confrontadas pela ciência, é tudo teoria da conspiração, né? Exatamente, é nós que somos loucos, né? Agora, o que é bom ficar claro, né, Alan? Você que é uma pessoa que se dedica aí até as profundezas da tara ideológica desse pessoal, é justamente verificar que na hora que você confronta eles com dados reais e assim como é o caso do aquecimento global, eu até sugiro a você, entreviste o professor Luiz Carlos Molion da Universidade Federal de Alagoas. Ele desmistifica o aquecimento global como sendo a maior picaretagem do ano 2000 para cá, aonde muita gente encheu o bolso de dinheiro fazendo terrorismo ambiental na cabeça da população. Agora, deputado, como encarar toda essa mudança copérnica, vamos dizer assim, de mentalidade do governo Bolsonaro e não achar que isso é uma mera defesa de grandes empresários, grandes businessmen, né? Homens que estão querendo mais dinheiro? Qual seria a sua resposta a quem dissesse assim, tá, entendi toda essa narrativa, mas Bolsonaro estaria cedendo ao agronegócio por interesses financeiros e políticos? Qual seria a sua resposta? Eu acho muito estranho, porque, inclusive, recentemente, o setor do agronegócio inteiro veementemente se manifestou contra a gigantesca Cargill por dizer financiar com 30 milhões de dólares um suposto programa de desmatamento zero no Cerrado, que na verdade é mais uma pressão comercial, mas não, é uma pressão comercial e não uma atitude que realmente tem algum benefício ambiental. E eu, Alan, quero deixar muito claro, eu sou produtor rural, vivo exclusivamente dessa atividade, mas nasci em São Paulo, capital, estudei em São Paulo e convivo com muita gente do mercado financeiro e também do empresariado paulista. E quero dizer para você o seguinte, nesses primeiros 120 dias de governo Bolsonaro, estou dizendo 120 porque não é até agora não, porque agora nós já fizemos a nossa parte
bastante bem. Mas nos primeiros 120 dias do governo, essas pessoas ficavam agourando os métodos do presidente Bolsonaro, dizendo que ele mudasse o comportamento, que falássemos de maneira diferente, que ele não podia reagir dessa forma, que ele tinha que fazer isso, que ele tinha que fazer aquilo, que ele tinha que conversar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, que não era sem diálogo, etc, etc e tal. Aí eu falava o seguinte: nós estamos rompendo um ciclo vicioso de gente que se locupletava do poder e que nem elas mesmas sabem viver fora desse ambiente. E as pessoas aqui do empresariado paulista, que acham muito mais fácil pegar um avião para Nova York ou para Miami do que pegar um avião para Brasília para entender como é que funciona o sistema político nacional, ficava querendo dar aula para o presidente Bolsonaro, que ficou 28 anos no Congresso Nacional, como é que lidava com aqueles grupos que estão instalados lá há décadas, desde de 1985, quando foi o fim do regime militar, por exemplo. É incrível, né? Todo mundo tem alguma coisa para ensinar pro Jair, né? Exatamente, 28 anos de Congresso, todo mundo quer ensinar para ele como é que se comporta com o Congresso. É inacreditável, né, Alan? Sim. Bem, esse aqui é o Instagram, na tela que vocês estão vendo, é o Instagram do deputado estadual Frederico Dávila. Aqui eu tenho muita alegria e honra de conhecer, né? Não escondo isso de ninguém, você sabe muito bem que nós somos uma mídia transparente, né? Sou sim amigo do Frederico, acho ele sensacional, faz um trabalho espetacular, sigo o seu Instagram, né? Ali a gente colocou a gente não fez o login ali em cima, né? Mas se vocês procurarem ali, eu estou seguindo o Frederico e acho que vocês precisam conhecer mais o trabalho dele, porque são poucos os deputados que nós podemos confiar e entender sobre essa questão do agronegócio, né? Tem muitos deputados federais que estão lutando também, o Frederico não está sozinho, mas há muitas mentiras sobre o agronegócio e o Bolsonaro, né? Muita gente mentindo sobre as ações do presidente e criando um ecoterrorismo, né? Eu li aqui alguns trechos das falas de ninguém mais, ninguém menos que Osama Bin Laden, né? Corroborando Marina Silva no livro que o Dom Bertrand escreveu, né? Mostrando quem é essa trupe que está querendo o atraso do Brasil, deputado. É isso mesmo, Alan. Como a gente já aprendeu e foi chamada a atenção não só pelo presidente Bolsonaro, mas pessoas que têm uma visão de mundo mais ampla, como o próprio Dom Bertrand, esse pessoal do mal sempre se conversou. É Farc, é Bin Laden, é ELN, tudo que não presta, eles têm uma OLP, eles têm aquela conexão internacional, e tanto é verdade que a gente vê o caso da Tríplice Fronteira aqui, que está sendo bastante combalida, essa questão do ministro Moro, etc., com os outros governos aqui da América do Sul, principalmente da Argentina, e estão vendo frustrados os seus negócios com o narcotráfico. Então, mais uma vez, a gente vê que o eixo do mal, ele existe e ele é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Muito obrigado, então, pela participação, deputado. Espero vê-lo mais vezes aqui no Terça Livre. Alan, obrigado pela oportunidade e queria aqui fazer não vou chamar de elogio, mas sim de parabenização pelo seu trabalho corajoso, primeiramente, e, em segundo lugar, por mostrar a realidade como ela é. Nós não podemos continuar com políticas que queiram manter o povo brasileiro na ignorância, na pobreza e na dependência de governos socialistas que querem expropriar a riqueza da população. Obrigado, deputado. Até mais, hein? Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Muito bem, falamos então aí com o deputado Frederico Dávila. Eu sei que a conexão ficou um pouquinho ruim aí, espero que tenha aproveitado bastante. Não acreditem em nós, né? Você pode ir com seus próprios olhos, correr atrás, comprar o livro, refutar o Dom Bertrand, refutar o deputado Frederico Dávila, refutar quem realmente está aí falando e mostrando para vocês uma visão diferente da grande imprensa, né? Então não precisa acreditar na gente não, tá? Vai lá e tire suas conclusões, tá bom?